Para lá, família, Escravo das Sombras, capítulo 398, Mestre do seu comércio. Felizmente, alheio à tempestade que sua visita à paisagem dos sonhos estava causando no mundo real, Sunny abriu os olhos para a ilha do altar do santuário. Por causa de quanto tempo ele passou procurando inutilmente por oponentes dignos no Coliseu, ele chegou às Ilhas Acorrentadas muito mais tarde do que normalmente faria. Ainda faltava algumas horas para o pôr do sol e o céu estava claro e brilhante. Ele foi recebido pelo murmúrio familiar da água corrente, pelo farfalhar das folhas e por uma brisa fresca. Sunny encolheu-se ligeiramente e lançou um olhar ressentido para a poça profunda de água limpa que cercava o pequeno pedaço de terra onde ficava o altar e a árvore antiga. Durante sua primeira visita ao santuário, a própria Santa Tyris o trouxe do mundo real para cá. Ambos apareceram perto do altar. Houve um pequeno problema, no entanto. Sunny havia se materializado um pouco mais longe do que as pessoas normalmente faziam. E como resultado, mergulhou direto na piscina em vez de pousar em terra firme. Mano, o cara consegue ser azarado até quando uma santa leva ele pro lugar que ele quer, tá ligado? Ele conseguiu ter azar, mano. Não é um grande revés. Porém, no momento de desorientação, quase teve um ataque cardíaco. Cair na água o lembrou demais de seus primeiros minutos na costa esquecida. Por um segundo, ele pensou que estava de volta àquele lugar esquecido por Deus. Desde aquele dia, Sunny nunca mais apareceu na água, mas o susto que a primeira vez lhe causou ainda estava fresco em sua memória. Hoje, não. Com um sorriso triunfante, ele deixou o altar branco para trás e se dirigiu ao túnel de Altos Meneres. Agora que já era dia, o santuário parecia mais povoado. Grupos de despertos descansaram na grama do parque, alguns discutindo futuras aventuras na natureza, alguns simplesmente matando o tempo até que pudessem retornar ao mundo real. Não se poderia simplesmente entrar no portal imediatamente após aparecer no Reino dos Sonhos. Talvez porque a alma não fosse capaz de suportar viajar entre mundos com muita frequência. Talvez porque o feitiço não desejasse que eles retornassem muito rapidamente. Ou talvez por alguma outra razão desconhecida. Os despertos tinham que esperar várias horas antes de poder usar o portal novamente. O tempo exato que tiveram que esperar era um pouco diferente de pessoa para pessoa, mas em geral era algo em torno de 10 horas. Durante essas horas, aqueles despertos que não queriam arriscar suas vidas nas extensões selvagens do Reino dos Sonhos geralmente cuidavam de seus negócios ou cumpriam seus deveres para com a cidadela. Muito trabalho foi feito para manter os enclaves humanos no Reino dos Sonhos funcionando, além da exigência óbvia de vigiar as muralhas e lutar contra o ataque das criaturas do pesadelo. Tarefas mundanas como limpar e preparar comida também eram compartilhadas entre os habitantes das cidadelas. De certo modo, cada cidadela era um assentamento. Alguns eram pequenos, outros grandes o suficiente para abrigar milhares e milhares de despertos. A população das 3 grandes cidadelas era ainda maior, com centenas de milhares de humanos visitando-as todos os dias. O santuário era uma cidadela bem pequena, em comparação. Então, cada um dos despertos ancorados aqui teve que fazer sua parte no trabalho para preservá-lo. Felizmente, Sunny recebeu o papel de explorador avançado, em troca de seus relatórios sobre as coisas que notou durante suas expedições e os movimentos das criaturas do pesadelo pelas ilhas. Ele foi praticamente liberado de outras tarefas, apenas ocasionalmente tendo que fazer uma pequena tarefa ou ficar de vigília durante as horas mais escuras da noite. Apago então, né? Não sei. Será que em toda a cidadela, tipo, até nas mais grandes, ele teria que fazer essas coisinhas bobas aí, mano? Que é triste, né? Tipo, perder muito tempo com esses afazeres aí de quem é não combatente, né? Ele estava bastante feliz com essa situação. Sunny cumprimentou algumas pessoas com quem ele mantinham relações amigáveis.
Entrou no interior do santuário e depois foi para seu quarto. Agora era um bom momento para terminar as coisas que não havia feito durante a última visita. Ou seja, trocar os fragmentos de alma que ele coletou por memórias ou créditos. Estudar adequadamente a moeda antiga para desenhá-la e escrevê-la para o professor Julius mais tarde. Descrevê-la para o professor Julius mais tarde. Mas a moeda inútil poderia esperar. Neste momento, Sunny realmente queria saciar sua avareza. Abrindo o baú que estava ao pé da cama, ele retirou os fragmentos da alma do fundo e os jogou na mochila sem cerimônias. As estranhas frutas que ele havia colhido na última viagem também foram para lá, deixando o baú mais ou menos vazia. Percebendo a moeda de ouro brilhando entre algumas curiosidades que Sunny havia coletado nos últimos 2 meses, ele hesitou por um momento, depois encolheu os ombros, pegou-a e escondeu-a sobre uma... pegou-a e escondeu-a. Cara, mas não precisa disso. Ele pegou e escondeu sobre uma das braçadeiras do manto do marionetista. Tudo pronto. Era hora de pechinchar. Cara, mano, eles estão falando... Mano, essa moeda tá tendo muito destaque, essa moeda, mano. Quão importante é essa moeda, tá ligado? Mano, deve ser algo surreal de importante, de bom ou de sei lá o que. Mas que é importante mano. Retornando ao parque contido no círculo interno do santuário, Sunny olhou para os despertos reunidos ali. Caminhou até uma grande pedra banhada pelo sol e sentou-se nela, tirando os fragmentos da alma. Colocou-os em sua superfície e esperou pacientemente, fingindo estar entediado e indiferente. Quase parecia que ele estava simplesmente aproveitando o sol, enquanto os fragmentos da alma tinham aparecido perto dele por acidente. No começo, Sunny tinha que andar por aí e iniciar negociações, mas agora os habitantes do santuário já haviam percebido o fato de que ele frequentemente tinha fragmentos de alma para negociar. Sunny só precisava manter sua operação comercial aparentemente humilde, pelo menos superficialmente. Ele nem precisa mais procurar os caras que procuram ele agora. Loucura isso, mano. Se as pessoas soubessem quantas criaturas do pesadelo ele realmente matou, as coisas ficariam um pouco difíceis. Ele era conhecido por ser da Costa Esquecida, o que lhe dava um pouco de liberdade de quão mortal ele poderia parecer ser um caçador. Mas ainda assim, era sensato manter toda a extensão de sua competência para si mesmo. De todas as pessoas nas Ilhas Acorrentadas, apenas a Santa e seus ajudantes de confiança sabiam de sua avaliação na SS. Então quaisquer fragmentos de almas que Sunny não vendeu para os despertos locais, ele vendeu diretamente para o clã Pena Branca, deixando todas as partes satisfeitas com o acordo. Logo, o primeiro cliente se aproximou, olhando para os cristais brilhantes com os olhos ardentes. Sunny sorriu abertamente. Ei, quer negociar por 1 ou 2 fragmentos? Bem, você está com sorte, meu amigo. O Empório Brilhante de Sunny está atualmente aberto para negócios. Tá? Mano, nossa. Moeda de ouro. Mano, eu tô falando, o que tem essa moeda, cara? Eu vi que alguém comentou. Então foi assim que essas moedas apareceram. Nem lembrava, não sei o que. Mano, isso daí até que eu vejo o que aconteceu pra mim é só uma moeda, mano. Eu não consigo ter ligação nenhuma com algo sobre essas moedas aí não, mano. Mas bora lá, 399 moedas de ouro. Moeda de ouro, no singular. Se havia uma coisa que Sunny sentia falta da Costa Esquecida, era o quão escassos eram os recursos lá fora. Como resultado, o valor dos fragmentos de alma era muito maior lá do que no mundo real. Bem, pelo menos as partes do Reino dos Sonhos que estavam melhor conectadas ao mundo real. Não que os fragmentos fossem baratos aqui. Acontece que os negócios que Sunny conseguiu fazer não foram tão lucrativos quanto os que ele fez na Cidade das Trevas. Ele também não foi capaz de trazer consigo os fragmentos de alma de volta ao mundo real, o que também afetou o preço final. No final, a coleção de fragmentos que ele reuniu durante sua última viagem pela Ilha Acorrentada, incluindo aqueles recuperados da criatura caída, só lhe rendeu 3 memórias de utilidades questionáveis. Ele as alimentou para Santa, elevando seu contador de fragmentos de sombra para 163 de 200. Vai demorar muito ainda. Mano, tem como comprar muito pouco aí, né, mano? Nada mal, eu acho.
Pô, isso é papo de demorar muito, mano. Falta 40 ainda, cara. Mas tudo bem, né? Nós somos pacientes, não somos? Depois de concluir seus negócios, Sunny foi até a cozinha e trocou as frutas que encontrou por vários créditos. As frutas eram uma mercadoria muito rara nas Ilhas Acorrentadas. Elas não podiam ser transformadas em algo nem remotamente útil ou vantajoso, mas alguma mente brilhante no santuário uma vez inventou um método para transformá-lo em algo muito contundente e saboroso: vinho. O próprio Sunny desistiu do álcool depois de suas experiências na Costa Esquecida, mas não se importava em ganhar algum dinheiro com isso. Vai que ele enche a cara, fala demais e tem que matar mais uma pessoa, né? É melhor ficar meio escondidinho mesmo aí. Manter o vinho, a bebida alcoólica, tudo longe desse garoto, mano. Nos primeiros dias do santuário, o vinho estava na moda entre os despertos locais, não muito tempo depois de ter sido estabelecida. A maioria das vinhas antropófagas que produziam os frutos foram caçadas até a extinção na ilha ao redor da cidadela. Agora, apenas as pessoas que foram mais longe e arriscaram mais da vida tiveram a chance de encontrar várias frutas, então o custo foi bastante substancial. Você tá mais difícil achar o negócio que faz vinho, então ele vende mais caro e pensa quem compra o vinho deve pagar uma fortuna pelo vinho já, não? Isso deveria me comprar uma geladeira nova, eu acho. Sunny tinha apenas uma vaga ideia de quanto custavam as geladeiras, mas suspeitava que essa troca recente seria suficiente para cobrir as despesas de compra de uma nova. No geral, ficou satisfeito com o resultado de sua recente expedição. Ele estava progredindo em um ritmo constante e lentamente reunindo tudo o que precisava para torná-lo ainda mais forte. Bem a tempo, considerando que Nephis estava a poucos dias de se tornar um diabo. Meu, Sunny tá ficando para trás. Sunny, corre mais rápido, corre, cara. Ela vai voltar aí, ela vai ser top tier e você vai ser um qualquer, mano. Não, você tem que estar nivelado com ela, mano. No mínimo, no mínimo. Com uma leve carranca, ele saiu do círculo de Menires e olhou para cima. As negociações levaram várias horas para serem concluídas. Então já era noite. A lua crescente era visível no céu escuro e os ventos ficaram frios e fortes. Lá em cima, nuvens pesadas se acumulavam. Acho que vai chover. De repente, mal-humorado, Sunny suspirou e pensou em seus planos. Normalmente, ele estaria traçando uma rota para sua próxima aventura nas ilhas, seja indo para uma ruína ainda inexplorada ou para um habitat das criaturas do pesadelo que ele estava se preparando para desafiar e matar. Mas essas excursões demoravam vários dias para serem concluídas, e ele tinha poucos negócios para cuidar no mundo real naquele momento. Poucos? Onde que eu tirei poucos? E ele tinha muitos negócios. Já posso voltar? Ele passou apenas cerca de 4 horas no Reino dos Sonhos, mas às vezes isso era suficiente para ele, pelo menos. Sunny não tinha... Mano, nada, vai, deixa. Sunny não tinha ideia de por que sua experiência com os portais era diferente da maioria das outras pessoas, mas suspeitava que fosse por causa de seus 2 núcleos ou pelo fato de ter passado um ano inteiro neste mundo morto antes mesmo de se tornar um desperto. Talvez a centelha da divindade também tenha algo a ver com isso. De qualquer forma, ele tendia a evitar retornar ao mundo real muito rápido e com muita frequência, para não atrair atenção desnecessária. Hoje, porém, ele estava disposto a abrir uma mão de cautela extra. As coisas que o esperavam lá atrás eram muito mais importantes, ou pelo menos urgentes. Com um encolher de ombros, Sunny dirigiu-se para a Ilha do Altar, caminhando pelo caminho de pedra em completa escuridão. Ele olhou para o véu de nuvens que escondia a lua e suspirou. De qualquer forma, não é como se eu realmente quisesse me aventurar na chuva. Aproximando do monolito branco do altar, Sunny hesitou por alguns momentos e depois colocou a mão sobre ele. Nada aconteceu. Acho que é muito cedo afinal. Que decepção. E nada para fazer, a não ser matar o tempo e esperar pela oportunidade de ativar o portal. Sunny andou um pouco, olhou para as profundezas da piscina transparente e depois andou mais um pouco. Finalmente, retornou ao altar e agarrou o cabo da faca de obsidiana que estava em sua superfície, puramente por tédio. Sunny distendeu todos os músculos do corpo e tentou levantar a maldita coisa, mas por quê?
Mas por mais que puxasse, a faca não se moveu nem um milímetro. Mova-se, maldita! No entanto, não houve respostas. Desistindo, Sunny fez uma careta e largou a faca. Bem, isso é um fracasso, de novo. Ao fazer isso, porém, uma pesada moeda de ouro escorregou debaixo de sua abraçadeira e caiu na superfície polida do altar com um toque melódico. Ela rolou algumas vezes e depois caiu no chão. O rosto da pessoa bonita com a imagem da lua crescente desenhada na testa, olhando para ele com um sorriso despreocupado. Ah, certo, eu esqueci daquela coisa. Sunny moveu a mão para pegar a moeda. Naquele momento, o véu de nuvem se abriu ligeiramente, deixando passar um raio de luar puro e pálido. A luz caiu sobre a moeda e a fez brilhar. Um momento depois, a superfície da moeda brilhou de repente com um brilho etéreo. As feições da pessoa gravada nela tornaram-se ainda mais nítidas e depois desapareceram na luz. Quando a luz se dissipou, a moeda desapareceu. Sunny olhou para o lugar vazio onde estava há poucos segundos com uma expressão confusa. Foi então que o feitiço sussurrou, de repente em seu ouvido. Sua sombra ficou mais forte. É como se ele tivesse matado uma criatura? Oxi. Tá certo isso? Tá bom, capítulo 400, chamado do tesouro. Anota, a partir deste cap, a sombra de Sunny Santa e demais que possivelmente virão estarão em negrito Santa. Tá. Eu acho que não muda muita coisa, né? Acho que tanto faz. Mas tá bom, tá então. Sunny olhou para o lugar onde a moeda estava e depois piscou. O que aconteceu? Ele deixou cair a moeda no altar, ela foi iluminada pelo luar e desapareceu. Então, ele recebeu um fragmento de sombra. Sem chance, um tempo de hesitação, Sunny convocou as runas e leu. Fragmento de sombras, 198 de 2000, eu não faço ideia quantos que ele tinha. A última vez que verificou, havia apenas 197. Mentira, não é possível. Ele definitivamente, sem dúvida, acabou de receber um fragmento de sombra da estranha moeda de... Tá, uma por moeda. Tá, e se ele achar onde... Eu penso ele achar um baú cheio assim, até o talo de moedas, ele vem carregando e tacar aí. Nossa, é papo de o quê? Eu não sei, eu não faço a mínima quantas moedas cabe um baú. Papo de 300 moedas? Bem mais, né? Eu acho que eu chutei baixo. Eu sou ruim pra chutar número, mas deve ter muito, mano. Então não era uma moeda comum, afinal. Um sorriso satisfeito apareceu em seus lábios. A moeda não só era especial, como também não era amaldiçoada. Pelo contrário, era abençoada. Bem, este foi o fragmento de sombra mais fácil que já recebi. De repente, seus olhos se arregalaram. Espere, não havia mais moedas que ele havia deixado na ilha da Mão de Ferro. Mais 3, pelo menos, foram engolidas pela monstruosidade morta. Antes que o pensamento se formasse totalmente em sua mente, Sunny já estava saindo da ilha do altar. Duas coisas. A primeira era que outras moedas poderiam potencialmente ter o mesmo resultado que a primeira e recompensá-la com fragmentos grátis. A segunda era que onde havia 3 poderia haver mais, muito mais. O demônio caído que ele descobriu poderia ter vindo de um lugar onde todo um tesouro de moedas milagrosas estavam escondidas. Até uma montanha inteira delas. Se Sunny estivesse certo e conseguisse de alguma forma traçar o caminho que a criatura percorreu antes de morrer, quem sabia o quão mais poderoso ele se tornaria. Tentando suprimir a sensação vertiginosa de descobrir um segredo enorme e tentador, Sunny deixou o santuário e seguiu em direção à borda da ilha. À medida que o som das cachoeiras ficava mais alto e as primeiras gotas da chuva caíam no chão, uma silhueta escura de repente deu um passo em sua direção. Foi um dos vigias. Sunny, certo? Você realmente vai sair com esse tempo? A maioria dos vigias aqui no santuário já sabia que ele se sentia confortável no escuro. Então a surpresa inicial ao ver alguém saindo da cidadela à noite já havia mais ou menos desaparecido. Ainda era estranho para alguns deles, no entanto. Sunny parou por alguns instantes e depois sorriu. Sim, não se preocupe, vou ficar bem. Não vou muito longe de qualquer maneira. Só quero verificar uma coisa na Ilha da Mão de Ferro. O vigia hesitou e depois encolheu os ombros. Tudo bem, tenha cuidado.
Visão noturna ou não, este não é o momento para os humanos. Sunny agradeceu ao homem pela preocupação e passou por ele. Não é hora para humanos? Ainda bem que eu sou um monstro então. Aproximando da borda da ilha do santuário, ele não perdeu tempo e convocou a Asa Negra. Sunny ficou tentado e simplesmente se transformou em uma sombra e correu em direção ao seu objetivo, mas não queria mostrar seus poderes perto da cidadela tão abertamente. Paciência. Ser paciente. Como a Asa Negra realmente não podia permitir que ele voasse, ele deslizou acima da corrente o máximo que pôde, depois pousou nela e continuou avançando a pé. A essa altura, a chuva já caía com bastante força. A superfície de ferro sob seus pés era traiçoeira e escorregadia. Então Sunny teve que ter cuidado e prestar atenção ao pisar, para não cair no céu abaixo. Ele estremeceu, tentando pensar em um destino mais terrível. Sem nenhum meio de voar de verdade, ele simplesmente cairia na escuridão, indefinitivamente, até que sua mente desaparecesse em seu corpo e seu corpo se consumisse de fome, então lentamente se transformasse em pó. Mano, eu não sei se ele consegue ficar mais tempo sem comer por ser um desperto, mas pensa que sensação merda você tá caindo infinitamente, mano. E você começar a não ver nada além de pura escuridão e a fome, tudo, a loucura consumindo. Não, nem quero pensar, mano. As pessoas nas ilhas acorrentadas adoravam contar histórias horríveis sobre almas infelizes que caíram nas profundezas. E Sunny conseguia entender facilmente o medo delas. Por esse motivo, ele teve muito cuidado para não escorregar. Só os tolos caem, sabendo o que os espera lá embaixo. Eu não queria. Mano, quando o Sunny começa a falar essas coisas, me dá um medo. Só em mim que começa a dar um medo, mano, quando o Sunny começa a falar coisa do tipo. Ele tem uma boquinha muito azarada, né, mano? Sempre que ele fala, acontecem as coisas. Como se, para responder ao seu pensamento, uma rajada de vento de repente o atingiu de lado. Um relâmpago distante iluminou o céu. Para o inferno com isso. Não querendo desafiar o destino, Sunny mergulhou nas sombras e continuou sua jornada como uma delas. Logo, ele chegou à Ilha da Mão de Ferro. O abraço decepado do gigante de metal desconhecido ainda estava lá, fazendo Sunny se perguntar mais uma vez que força poderia tê-lo arrancado do corpo da criatura. A julgar pelo tamanho daquela coisa, o dono do braço devia ter proporções monstruosas, não na mesma escala do colosso ambulante da Costa Esquecida, mas ainda assim, inegavelmente gigantesco. Os restos do demônio alado que engoliu as moedas misteriosas também estava lá. No entanto, elas não pareciam iguais. Até agora, apenas os ossos da temível abominação restavam. Toda sua carne há muito devorado pelos necrófagos grudões do mundo do pesadelo. A grama ao redor da carcaça também estava mais alta e mudou de cor do verde habitual para um vermelho brilhante. A grama parecia saciada. Sunny fez uma careta. Aqui no Reino dos Sonhos, nenhuma criatura ou planta era realmente o que parecia. Caso contrário, a densa floresta da ilha, onde ele lutou contra o bando de lobos caídos, teria sido destruída muito pelo esmagamento. Até as coisas mais inocentes eram distorcidas, corrompidas e predatórias. Sem cautela suficiente, até mesmo uma folha de grama poderia ser mortal. Mas ele queria aquela moeda. Aproximando do amplo trecho da grama vermelha sangue, Sunny hesitou um pouco e depois deu um passo à frente. Ele sentiu o chão se movendo ligeiramente abaixo dele. O farvalhar das gotas de chuva mudando de tom conforme ele caiu na grama. Com uma carranca profunda, Sunny convocou o fragmento do luar e circulou sua essência, enviando-a fluindo furiosamente através das espirais da serpente da alma. Ele também coletou suas sombras e a envolveu em seu corpo. A grama balançou ligeiramente e depois ficou imóvel. Um sorriso sutil apareceu nos seus lábios. Na verdade, tudo no Reino dos Sonhos era perigoso e mortal, incluindo os humanos. Na verdade, os despertos eram talvez uma das tribos de criatura mais temíveis deste mundo. Se não em termos de poder bruto, pelo menos devido à sua astúcia, maldade e imprevisibilidade. Para algo tão fraco como uma folha de grama, era aconselhável evitar irritar um dos despertos, especialmente alguém tão terrível como Sunny.
É bom ser temido. Sem mais nada o ameaçando, ele caminhou até o local onde vira as moedas pela última vez e se abaixou, tentando encontrar os sedutores discos dourados. Elas estavam exatamente onde eles haviam deixado. Ô louco, estranho. Sabe o que eu falei estranho? É que isso daí realmente parece um finalzinho, tá ligado? Porque geralmente, nos outros capítulos, tinha um final que você ficava, mano, quero ler mais urgente, mano. O que que vai acontecer? Eu preciso ver isso daí urgente. Mas não, agora foi só um final. E, cara, provavelmente quando ele levar essas moedas lá, vai dar mais fragmentos pra ele, tá? Tipo, não é só a primeira que ele levou. Mas o negócio mesmo é quando ele achar a fonte dessas moedas, né, mano? Ai, já consigo imaginar um baú cheio delas, assim, com mais de 600 dela. Aí ele levando lá e despejando tudo e ficando muito mais forte. Ai, esse é o sonho de qualquer desperto, não? É até o meu de sonho pelo Sanya. Mas tá, mas por quê? Por que essas moedas está dando, tipo, fragmentos pra ele, tá ligado? Não faz muito sentido isso. Mas vamos descobrir nos próximos capítulos, se Deus quiser, porque eu não faço ideia se é nos próximos capítulos que nós descobrimos isso mesmo. Mas então é isso, se gostaram, se inscreva no canal, dá like e até a próxima. Falou!